Shalom, queridos, graça e paz. Eu venho nesse dia deixar uma palavra para a tua reflexão e eu creio que ela tem direção certa. Eu quero iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você conhece a Deus de caminhar com Ele ou você conhece a Deus apenas por causa das coisas que Deus faz, que você viu ou que você ficou sabendo ou leu na Bíblia ou alguém te contou um testemunho grande daquilo que Deus fez? Porque existe uma grande diferença em você conhecer a Deus pelos atos de Deus e você conhecer a Deus porque caminha com Ele, porque anda na revelação do caminho, daquilo que Ele está querendo te mostrar enquanto você tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Sabe que o salmista Davi, ele declara isso lá nos Salmos 103, verso 7, dizendo assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus atos ou os seus feitos aos filhos de Israel. Veja que existe uma grande diferença na manifestação de Deus na nossa vida. Com Moisés teve experiências da glória de Deus poderosas, ele conversava com o Senhor face a face. A palavra do Senhor diz que ele passou 40 dias e 40 noites ali na presença de Deus, sem necessidade de tomar água, de comer, de fazer nada, só se alimentando ali daquela presença, vivendo aquelas experiências sobrenaturais que ele teve com o próprio Deus, em receber toda a revelação que ele recebeu para poder comunicar ao povo de Israel. Mas a palavra do Senhor também fala de como Deus fazia com o povo de Israel, que de dia era uma nuvem para dar um refrigério àquele povo no deserto, de noite era uma coluna de fogo para eles não morrerem de frio, e todos os dias descia maná do céu, pão do céu descia do céu. Quando eles tiveram vontade de comer carne, codornizes caíram do céu, então mar se abriu. Então o povo de Israel conhecia Deus, não por um relacionamento íntimo com Deus, mas conhecia a Deus por causa dos seus atos poderosos. Assim como está declarando aqui na palavra, eles conheciam a Deus por causa das coisas que Deus podia fazer. E aí eles não tinham esse relacionamento de pai com filho, de um Deus poderoso que falava com eles, assim como era com Moisés. E sabe, queridos, Deus ele é um Deus que criou o homem, criou os seus filhos para ter relacionamento com eles. Ele também enviou ao nosso Senhor Jesus Cristo para restaurar aquilo que se havia perdido por causa do pecado, para que nós pudéssemos retornar a ter esse relacionamento com o Senhor através de Jesus, onde os nossos pecados foram perdoados, nós fomos redimidos através de Jesus. E Jesus, ele é a imagem desse caminho de relacionamento. Jesus, ele é a imagem desse caminho onde nós vamos ter esse relacionamento íntimo e profundo com o nosso Pai, onde nós vamos conversar, onde nós vamos ter as respostas que nós precisamos. E Deus, ele quer se revelar sendo esse caminho. Deus, ele quer se revelar no caminho, andando conosco, tendo intimidade conosco todos os dias, A própria palavra do Senhor, quando está orientando ali os pais na criação dos seus filhos, ele diz, olha, ensina a criança no caminho aonde ele deve seguir. Então, existe uma grande diferença em você mostrar e apontar o caminho e você estar no caminho com os seus filhos, mostrando o que verdadeiramente é certo, o que é errado, trazendo um testemunho pessoal para a vida dos seus filhos, de quem Deus é, do relacionamento que você tem com Deus. E assim também é o Senhor. O Senhor, ele é esse caminho. Ele é aquele que quer estar andando com você todos os dias, te dando a porção diária todos os dias, te mostrando o que ele quer, qual é a porção que ele tem para cada dia, o que é que ele quer te dizer, como é que ele quer te orientar. Ele quer ter esse relacionamento com você. E lá em João, no capítulo 14... quando o Senhor começa a dizer que ele está indo para o Pai e que eles não se turbem o coração, que na casa do Pai tem muitas moradas. E ali Tomé, conhecido como aquele homem incrédulo, chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Então, como saber o caminho? E ali Jesus dá aquela declaração, que é uma palavra bem conhecida, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus estava dizendo, olha, não é um caminho físico, não é algo que eu quero apenas te apontar, não são apenas os atos poderosos, eu não quero apenas ser um guia para você.
de onde, olha, apontando, olha, vai para ali. Não, eu quero ter um relacionamento com você. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para você poder chegar no lugar onde eu quero, para você poder viver o que eu e o Pai temos planejado para você, você tem que fazer com que eu seja o teu caminho, Tomé. Eu seja a tua verdade. Eu seja essa vida em você, para que você possa ter uma vida plena e abundante. Então, nesse vídeo, eu quero que você reflita se você tem conhecido a Deus apenas por causa dos atos de Deus, ou você tem conhecido a Deus porque tem caminhado com o Senhor Jesus. Você tem deixado Jesus ser o teu caminho, ser a tua verdade, ser a tua vida. Queridos, não há outra verdade. A única verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Não há outra vida. Jesus é a vida. Às vezes nós estamos procurando por tantos caminhos, por tantas verdades, por tantas coisas que vai trazer vida, mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele hoje, através desse vídeo, ele está te chamando para perto dele, para caminhar contigo, para você caminhar com ele todos os dias, para você conhecer Jesus, não só de ouvir falar. Ah, porque fulano teve uma experiência. Ah, porque na Bíblia eu vi que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, ele quer ser esse Deus que vai estar se revelando e se manifestando para você enquanto você anda com ele, enquanto você caminha com ele. Ele vai estar dizendo, olha, anda por aqui, não entra aí, não faz assim, olha, faz desse jeito, é assim que eu tenho, esse é o plano, é esse o mapa do tesouro, é isso que eu tenho para a tua vida. E assim, queridos, você vai criando esse relacionamento com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, não fica querendo mais estar tendo um relacionamento superficial com Deus. Não fica como aquele povo de Israel que perderam de desfrutar de um relacionamento com o Senhor, de desfrutar de um relacionamento não apenas com Deus da bênção, não apenas com Deus dos milagres, mas com aquele Deus que era um pai, aquele Deus que queria pegar na mão deles e dizer, olha, eu tô com vocês, eu quero fazer coisas grandes, deixa eu falar contigo, deixa eu te orientar. E é esse o Deus que está querendo se revelar para mim e para você. É você entrar no caminho do Senhor, fazer de Jesus o teu caminho, fazer de Jesus a tua verdade, fazer da palavra a tua verdade, fazer de Jesus a vida que você precisa, no meio de todo o caos, no meio de tudo aquilo que tem acontecido e que traz morte, que não tem vida, que não tem brilho, que não tem expectativa, que você não vê mais o que fazer, que você já usou de todas as tuas forças, você já usou de todos os teus recursos, como aquela mulher do fluxo de sangue, que não tinha mais o que fazer para aquele sangue estancar, já tinha gastado todos os recursos dela, mas um dia ela ouviu falar de um Deus poderoso, ela ouviu falar de um Jesus que estava passando ali aonde ela estava, e ela não só ouviu falar que Jesus fazia maravilhas, que Jesus estava curando, que Jesus estava fazendo coisas, atos poderosos, mas ela teve uma atitude, ela ouviu falar das coisas poderosas que Jesus estava fazendo, mas ela disse para ela mesma, se eu for e tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela quis não só ficar sabendo do que Deus podia fazer, mas ela quis ter essa experiência, ela quis conhecer Jesus, ela quis tocar em Jesus. E a palavra do Senhor mostra que quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus sai poder, de Jesus sai virtude de poder. E ali Jesus disse, olha, quem foi que me tocou? Aquela mulher tocou com tanta intensidade em Jesus, que saiu o poder de Jesus. Ela conseguiu extrair de Jesus o poder. Ela não ficou apenas sabendo do que Deus podia fazer, que Jesus era poderoso, mas ela extraiu o poder dele num relacionamento, em querer tocar nele, em querer saber quem era ele. E ali Jesus disse, minha filha, a tua fé te salvou. Então ela recebeu cura, mas ela também recebeu salvação através dessa curiosidade de querer estar no caminho onde Jesus estava passando. Então queira estar no caminho de Jesus.
queira provar do caminho que Jesus tem, andando com ele, se relacionando com ele, vivendo com ele, imprimindo essas verdades da palavra dentro de você, no caminho, caminhando com Jesus. Existem duas diferenças. E Jó entendeu isso também. Eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas os meus olhos veem. Então você conhece Deus apenas de ouvir falar das coisas poderosas que Deus pode fazer? Ou você conhece o Senhor porque você está andando com Ele? Porque você fez de Jesus o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. E aí sim, você vai ter milagres para contar? Com certeza. Mas você vai ter o que é muito melhor do que os milagres e do que os atos poderosos que o Senhor pode fazer. Você vai ter as experiências de andar com Ele, as experiências da intimidade de viver com Ele, de conversar com Ele, de ouvir a Ele. E isso, queridos, é muito maior, é muito superior àquilo que a gente fica só ouvindo falar, ou vendo, ou sabendo. É muito melhor caminhar com Jesus, é muito melhor estar andando com Ele, trazendo Ele para a tua vida de fato, de direito. E aí sim, você vai ter a revelação do caminho e não apenas dos atos poderosos de Deus. Amém? Então fica com essa reflexão, muda a rota da tua vida, coloca Jesus no teu caminho e fica tendo experiências com o Senhor, não pelos milagres, mas com aquilo que Ele tem falado com você e tem se relacionado com você no teu dia a dia e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Shalom.